Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Foram identificadas as vítimas do engavetamento que deixou 8 mortos e 26 feridos no Paraná. O acidente foi causado por falta de visibilidade na rodovia. Polícia prende 5 suspeitos de ajudar quadrilha que atacou agências bancárias e joalheria de Botucatu, no interior paulista, na semana passada. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Um nevoeiro provocou um engavetamento em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na madrugada desta segunda-feira. Um áudio mostra o desespero de um motorista envolvido no acidente. 8 pessoas morreram e 26 ficaram feridas. Entre os mortos estão os irmãos Fernando Jarós Mendes e Jéssica Oliveira e a esposa de Fernando, Esther. O casal tem uma filha de 4 meses, que não estava no carro. Também morreram no local da batida Guilherme, de 24 anos, que, segundo a família, estava indo visitar a namorada em São José dos Pinhais, e o cabo do Exército Lucas Moreira, de 28 anos, que trabalhava no Forte do Pinheirinho, em Curitiba. Além dos mortos, 26 pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região. Apenas uma mulher permanece internada em estado grave. Testemunhas disseram que uma forte neblina cobria a pista. Com a baixa visibilidade, vários veículos colidiram, entre eles uma carreta. O motorista gravou esse áudio. Gente do céu, eu tô aqui na 277, uma neblina. Eu acho que eu matei um monte de pessoa, cara. Meu Deus do céu, cara, atropelei. Tinha o trânsito parado, o nevoeiro, não dava pra ver nada, meu pai amado. Me ajuda, o que eu faço agora? Meu Jesus amado, morreu um monte de gente aqui, cara. Oh, meu pai do céu. Meu Deus do céu, me ajude. A fumaça de uma queimada ambiental pode ter causado nevoeiro. De acordo com a Polícia Militar, além da carreta, o acidente envolveu 5 motos e 16 carros, incluindo uma viatura da PM. O motorista do caminhão fez teste de bafômetro, que não acusou a presença de álcool no organismo. A Polícia Civil de São José dos Pinhais investiga o caso. O médico que fez a cirurgia estética da funkeira MC Atrevida prestou depoimento nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ela morreu 10 dias depois do procedimento. Wilson Ernesto Garlaza chegou à delegacia numa cadeira de rodas. Ele teria sofrido um AVC 3 dias depois de operar a funkeira. O depoimento durou 1 hora. Segundo a defesa de Galarza, o cliente está desorientado e por isso não consegue dar muitos detalhes. A manicure e cantora de funk Fernanda Rodrigues, de 43 anos, morreu em 27 de julho, 10 dias depois de ter feito uma hidrolipo com enxerto. O laudo do IML apontou que a causa da morte foi uma infecção generalizada provocada por inflamação na pele. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Wilson é ginecologista. O Conselho Federal de Medicina estabelece que, para realizar procedimentos como lipoaspiração, o médico precisa ter formação cirúrgica em geral. O médico alega que já fez mais de 4.600 cirurgias plásticas em diversos locais, né? Narrou ter uma vasta experiência, diversos cursos internacionais, e teria possibilidade de expertise para realizar esse procedimento cirúrgico. Foi uma resposta contrária que nós tivemos da Sociedade Brasileira de Plástica. Nós estamos aguardando uma resposta formal do Conselho Regional de Medicina para que informe sobre esses supostos cursos, especializações que ele teria. Nós vamos ver, esperar ele melhorar a saúde dele para tentar encontrar documentos que possam até botar uma pá de cal nessa dúvida. A dona da clínica, Vânia Tavares, conhecida como Rainha das Plásticas, já prestou depoimento e disse que a clínica estava apta a funcionar. O local foi interditado pela Polícia Civil e por fiscais da Vigilância Sanitária por falta de permissão para serviços de internação e de licença sanitária. A polícia prendeu 5 suspeitos de ajudar na fuga de integrantes da quadrilha que explodiu agências bancárias e causou terror em Botucatu, no interior de São Paulo. Os crimes aconteceram na semana passada.
Um homem e 4 mulheres foram detidos por policiais que patrulhavam as estradas da região em busca dos criminosos. Eles foram abordados em veículos próximos às cidades de Itatinga e Boituva, também no interior paulista. O grupo é suspeito de prestar apoio médico e ajudar na fuga dos 40 criminosos que explodiram agências bancárias, roubaram uma joalheria, atearam fogo em viaturas e atacaram bases da Polícia Militar em Botucatu na quinta-feira passada. Um homem de 29 anos foi baleado na ação. A família alega que ele era um morador de rua e não teria ligação com o caso. 2 policiais também ficaram feridos, mas não correm risco de morte. As buscas pela quadrilha continuam. Cerca de R$1,5 milhão que foram roubados já foram recuperados e devolvidos aos bancos. Vamos ao balanço diário de casos do novo coronavírus aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, nesta segunda-feira o país atingiu 1.912.319 recuperados da Covid-19. Mais de 740 mil pacientes estão em acompanhamento e o número de mortes já chega a 94.665. Escolas particulares de alguns estados retomaram já as atividades presenciais. E no Rio de Janeiro, o retorno é facultativo, ficando a critério de cada instituição de ensino, e também dos pais. Essa escola de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, optou pela volta gradual. Nesta segunda, os alunos do 4º e 5º anos tiveram aulas presenciais. É preciso seguir uma série de regras, como medir a temperatura e higienizar roupas e mochilas. Na sala de aula, eles devem ficar distantes. Apesar da liberação da prefeitura, muitos colégios continuam somente com as aulas online. O Ministério Público e a Defensoria Pública recorreram da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou um pedido para suspender o retorno facultativo das aulas presenciais. A ação se baseou em um estudo da Fiocruz que prevê 3.000 novas mortes por Covid-19 com a abertura das escolas. Por enquanto, não há data para o retorno das atividades na rede pública. No estado de São Paulo, houve queda de 2,5% nas novas internações e 8% no número de mortes provocadas pela Covid-19 nos últimos 7 dias. É a segunda semana consecutiva que o estado vem registrando redução nos índices. Já na capital, o número de mortes em julho foi menor do que nos 2 meses anteriores. Em relação a junho, 17% a menos. Já em relação a maio, o número de mortes caiu 13%. E o estado de São Paulo anunciou mudanças no currículo escolar a partir já do ano que vem. Entre as novidades, os alunos terão a opção de escolher até 2 áreas de conhecimento para aprofundar os estudos, como matemática e ciências humanas, por exemplo. Segundo o governo, para elaborar o novo currículo, foram ouvidos 140 mil estudantes e 18 mil professores. O novo currículo de ensino médio de São Paulo terá 12 opções de cursos, que permitirá aos alunos a escolha da disciplina ou das disciplinas com as quais eles mais se identificam. O objetivo é criar uma escola que dialogue com a realidade atual da juventude, que se adapte às necessidades dos estudantes e os prepare para viver em sociedade e enfrentar os desafios de um mercado de trabalho dinâmico. Entre os cursos estão artes cênicas, robótica e até games. Caso a unidade não tenha a opção escolhida pelo aluno, ele poderá cursá-la em outra escola. O novo modelo curricular será implantado de forma gradual, começando com as turmas do 1º ano do ensino médio, já a partir do ano que vem. E começou a ser distribuída em todo o país a gasolina com padrão internacional de qualidade. O combustível deve proporcionar aos motores mais modernos economia e desempenho de pelo menos 5%. As mudanças valem para a gasolina do tipo comum e premium e as distribuidoras têm até 2 meses para esgotar o estoque da gasolina antiga e os postos 90 dias. A partir daí, a Agência Nacional do Petróleo vai fiscalizar e cobrar dos revendedores esse padrão novo de produto. A novidade também deve pesar um pouquinho mais no bolso dos consumidores. A Procuradoria-Geral da República recorreu do pedido de prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Aguiar. Segundo a PGR, a prisão é legal e deve ser restabelecida.
O mesmo vale para Márcia, que teve o benefício atendido quando ainda estava foragida. Queiroz é apontado pelo Ministério Público como responsável por comandar um esquema conhecido como rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do DEM, fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República para encerrar a investigação sobre Caixa 2 nas campanhas eleitorais de 2012 e 2014. O anúncio foi feito por meio de uma nota da defesa do ministro. Onyx admitiu o recebimento de recursos pela JIF não declarados à Justiça Eleitoral e acertou o pagamento de R$ 189 mil em compensação. Conforme previsto no acordo de não persecução penal previsto na lei anticrime, ele não será punido. Depois de um mês de recesso, o Supremo Tribunal Federal retomou as atividades. Na volta, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, suspendeu uma decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Durante o recesso, Toffoli concedeu uma liminar que obrigava ao compartilhamento de dados das operações no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro com a Procuradoria-Geral da República. Fachin ainda determinou a retroatividade da decisão, ou seja, dados que já tenham sido compartilhados não poderão mais ser acessados. A PGR diz que vai recorrer. E o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, de 63 anos, recebeu a confirmação de que está com a Covid-19. Em nota, a pasta informou que o ministro está assintomático, passa bem. Braga Neto está em isolamento e vai cumprir a agenda de forma remota. Além dele, outros 6 ministros e o presidente da República, Jair Bolsonaro, já testaram positivo para o novo coronavírus. Na semana passada, Bolsonaro anunciou que estava curado, só que ele revelou que ainda tem uma infecção no pulmão que está sendo tratada. Você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redtvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte!